Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula de compiladores e hoje nós vamos ver a geração de código baixo nível. Vamos direto para o slide. Ok? Então, estão todos me ouvindo? Confirmem, por favor. Estão todos me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Ok. Então vamos lá. Então vamos ver a nossa última parte, né, do compilador, a geração de código objeto. Bom, o código objeto, como todo código, ele deve ser correto e de qualidade, certo? Deve fazer uso efetivo dos recursos da máquina. Então muitas vezes ele deve conhecer a máquina e, obviamente, executar eficientemente. São atributos de todo algoritmo, né? Mas, obviamente, o código final ele deve ser muito superior ao código original, né? O código que ele recebeu para compilar, certo? Então, é um problema indecidível. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho código final possível. Não tem. Eu faço os algoritmos, as heurísticas, para tentar me aproximar o máximo possível desse ótimo, certo? Mas fazer o ótimo sempre não tem como. Em algumas situações, casualmente, ele vai ser o ótimo. Mas em muitas outras situações, aproximado do ótimo, né? Não vai ser o ótimo. Muito bem. Considerações aqui. Quando eu estou pensando em forma como ele vai ser gerado, certo? Quais são as instruções da máquina que eu vou usar, e aí vai depender muito de qual máquina eu estou compilando, né, para qual máquina eu estou compilando. A ordem de ativação, isso aqui é mais para questão de performance, nós vamos ver também daqui a pouco. E isso é causa de registradores, algumas considerações que nós vamos estudar. Forma de código, como é que vai ser esse meu código final? Eu tenho três formas de gerar um código final. Eu posso fazer em linguagem de máquina, que ele fala que linguagem absoluta de máquina, é transformar o meu código todo em hexadecimal, todo com os endereços de memória, todo em baixo nível, certo? Diretamente na máquina. Eu posso fazer um código relocável, onde ele pode misturar e usar microinstruções, ou eu posso converter no assembler, porque o assembler ele é mais fácil do que o código de máquina, né? Porque aí o compilador de assembler para máquina, ele já tem. As máquinas já traz esse interpretador de assembler para o código final. Então posso converter o meu código para assembler e aí ele vai fazer do assembler para o final. Muitas linguagens de programação usam essa tática aqui, certo? De jogar para o assembler e deixar que o assembler faça a tradução final, vamos dizer assim, a tradução realmente final. Quando eu falo em linguagem absoluta de máquina, ou seja, realmente no baixo nível, no hexadecimal, certo? Eu vou ter que ter áreas fixas de memória RAM para poder armazenar minhas variáveis, certo? Agora, isso é um problema porque eu preciso conhecer a memória RAM, saber que partes da memória RAM estão reservadas para o SO, como é que eu sei que a memória RAM está ocupada por um outro aplicativo. A gente sabe, né, lá de SO, um aplicativo não pode usar espaço de outro. Então, meu compilador, quando vai escolher endereço de memória, tem que saber procurar endereços de memória que estejam livres e tal, que não sejam reservados para o SO, que não estejam bloqueadas por algum motivo pelo SO, certo? A geração dessa linguagem absoluta tem a vantagem de ser extremamente rápida, certo? Tornando o meu sistema, né, o meu programa, o meu aplicativo muito mais rápido. Então, eu fixando memória, eu consigo deixar o meu programa na velocidade máxima possível, em termos de execução de código. Eu deixo ele no máximo possível, certo?
Mas, na verdade, assim, pela complexidade de buscar essa memória fixa, de encontrar um endereço de memória fixo, então ela é mais usada de maneira didática, certo? Em estudos, em testes, em pesquisas científicas, né, para fazer alguns testes para um novo compilador. Então, ele é usado mais nessa área, porque é muito complicado realmente procurar a memória e tal, vai dar conflito, vai dar aquele erro de você executou uma operação ilegal. Você quer ver detalhes ou quer fechar o programa? Aí você clica em detalhes, aparece o quê? Endereços de memória que você escolheu errado. Que o seu aplicativo escolheu errado, muitas vezes por causa do compilador que jogou ele no endereço errado. Certo? Então esse erro vai acontecer bastante vezes. Certo? Os compiladores que geram essa linguagem de máquina são chamados como Learn and Go Compilers. É um nome que é dado a esse tipo de compilador. O relocável, uma segunda opção que eu tenho, em vez de fazer direto na linguagem de máquina, é um relocável. Né? No relocável, eu posso usar microinstruções já estabelecidas na máquina, certo? E eu posso compilar apenas algumas partes do processo durante a execução, ter só alguns módulos do processo, certo? E aí os módulos são relocáveis, ligados por um algoritmo lá chamado ligador-carregador. Ou seja, eu só carrego um módulo quando ele for ser usado, certo? Essa estratégia me dá a flexibilidade de compilar subrrotinas. Então, fica mais fácil compilar rotinas, classes diferentes separadamente, certo? É mais uma técnica bem para tentar agilizar as rotinas. E uma forma bem comum é o assembler. O assembler é mais fácil, né? Então, facilita e converter o meu código de 3 endereços ou de outro código intermediário para o assembler, certo? E o assembler faz realmente a tacada final, vamos dizer assim. Então, ele vai gerar instruções simbólicas, instruções de assembler. Eu vou converter as minhas instruções em assembler. E aí eu tenho um custo, claro, né? Porque eu vou ter, aí, se eu fizer direto na linguagem de máquina absoluta, eu tenho o código intermediário, que já vai ser otimizado e depois já gera o código final, certo? Então eu tenho o intermediário, otimizador, código final. São, vamos dizer assim, 3 camadas de compilação. Se eu for fazer para assembler, eu vou ter o meu código intermediário, vai para o meu otimizador, que vai para o assembler e que depois é que vai realmente para o código final. Então eu tenho uma camada a mais. Isso causa um prejuízo de tempo. É mínimo, mas é prejuízo. É um preço que eu pago. É um passo a mais. Mas, pela facilidade de implementação, vale muito a pena. No nosso caso, no nosso compilador, faremos isso. Não vamos traduzir para a linguagem de máquina direta, não. Vamos fazer um pseudo-assembler. Não vamos usar o assembler mesmo, não, porque o assembler é muito, muito complicado, né? Eu não sei o quão de assembler vocês conhecem. Então vamos fazer aqui um assembler resumido, vamos dizer assim, um assemblerzinho mais simples para vocês converterem o nosso código, do nosso compilador, num código final, né, próximo no código final. Quem souber assembler pode usar o assembler mesmo, não tem problema, certo? Então é uma estratégia razoável, certo? Em máquinas de pouca memória, nos quais o compilador deve realmente desenvolver vários passos para buscar memória e tal. Então, se eu não tenho muito esse controle de memória, a gente prefere fazer em assembler, certo? Que aí facilita bastante a vida do criador do compilador. E o programador nem sabe. Muitos compiladores que vocês usam aí usam assembler e vocês não sabem, acham que está compilando direto para a máquina. Né? Acontece muito. Seleção de instruções de máquina. Depois que eu otimizei tudo, ainda preciso ver a questão da sequência com que eu vou executar as instruções. Isso pode dar um ganho de velocidade no meu algoritmo, certo? Por exemplo, imagine essa situação aqui, desses 3 códigos aqui. Vamos direto para o exemplo aqui, certo?
Eu tenho uma operação de fatorial, que é uma operação lenta, mesmo recursiva ou direta, ela é uma operação lenta. Vamos supor que para fazer um fatorial, eu gaste 100 milissegundos. E para fazer uma atribuição, eu gasto 10. Aqui eu tenho uma atribuição que eu vou gastar 10. Aqui eu tenho uma atribuição que eu vou gastar 10, certo? Na ordem que está aqui, nessa ordem que está aqui, eu vou gastar 120 milissegundos, que é 100 mais 10 mais 10. 120 no total para executar essas três instruções, certo? Por quê? Eu estou aqui no Y, eu estou aqui no X, o X, essa segunda linha, ele vai esperar o X de cima, e a terceira linha, por sua vez, que não precisaria esperar, mas pela sequência de execução, ela tem que esperar essa terminar para poder rodar. Beleza. Se eu inverter isso aqui, olha o que eu fiz. Eu peguei a de baixo e joguei para cima. Essa de cima, ela não depende desse X aqui. Essa depende. Eu tenho que esperar o resultado de X para poder calcular X mais 1. Mas essa não depende. Então, enquanto um processador está fazendo isso aqui, eu que tenho multicores, ou eu que estou compartilhando o tempo, eu que estou usando um bocado de técnica aí diferente, eu posso ir rodando essa daqui, simultaneamente a essa, em outra CPU, por exemplo. E aí o que acontece? Vira 110. Os 100 daqui, esses 10 vai ser embutido dentro desses 100 aqui, e no final mais 10 de cá. Economizei 10 milissegundos aí na execução, pela ordem dos códigos. Então, códigos que não se interagem entre si, eu posso ir subindo com eles, deixando eles mais próximos do início. E códigos que interagem entre si eu deixo para depois, porque algum código mais lento pode segurar o código todinho, o algoritmo todinho. E aí, ao invés disso, eu reordeno o meu código, claro, sem alterar. Não é fácil para um compilador fazer isso. Será que realmente eu boto nesse Y aí para cima, será que não está alterando a ordem? Bom, nesse caso aqui, dá para ver que não está, né? Que eu posso subir sem nenhum problema. Mas em muitas situações, o compilador vai ter que decidir, será que eu posso fazer isso mesmo? Será que não vai alterar a lógica? Lá no final, lá não vai alterar a lógica? Então é uma tarefa fácil, não. Certo? Escolher a ordem de ativação. Mas o que eu consigo fazer, o que eu consegui fazer, as sequências que eu consegui alterar, eu estou alterando para melhorar o tempo, né, para otimizar o tempo de uso da CPU do meu aplicativo. Alocação. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Faz sentido, mas qual é o valor? Deixa pra lá, eu já achei o valor fatorial de YN. É porque o N é uma constante aí, o N não está sendo alterado, né? É um valor que veio antes, veio de uma linha anterior. Alocação de registradores. Instruções com registradores são mais curtas e mais rápidas do que as que envolvem memória. Ou seja, entre a memória RAM e o registrador, eu prefiro sempre o registrador, porque ele é muito mais rápido. Se a cache é mais rápida que a RAM, a cache é muito mais rápida que a RAM, a gente sabe disso. Memória cache é muito mais rápida que a RAM. Registrador é muito mais rápido que a cache. Olha a situação. Memória cache é mais rápido que a RAM. Registrador é mais rápido que a cache. Então eu prefiro muito mais usar registradores, que são muito mais rápidos, do que usar a memória. Certo? É muito mais eficiente para o meu algoritmo usar registradores durante sua execução do que ficar acessando endereço de memória. Mas eu não tenho infinitos registradores, eu não posso botar todas as minhas variáveis em registradores, não vai caber. Eu tenho que alocar os registradores numa atribuição que seja a melhor possível, que é aquela chamada de atribuição ótima de registradores, para que eu tenha nos registradores as variáveis que eu realmente vou precisar naquelas linhas de código que estão rodando naquele momento, certo? Não é fácil também escolher que variáveis vão para registradores e que variáveis vão continuar na memória RAM. Não é uma tarefa fácil, certo? É complicada.
Ainda mais se a máquina trabalhar com registradores pares, registradores 2 a 2, aí a minha dificuldade aumenta ainda mais, certo? Tem um exemplo aqui, ó, de um código de divisão, uma divisão, sendo executado em um registrador par, né, par ímpar, um registrador par ímpar. Eu tenho o resultado da divisão, o resto vai ficar no par, no registrador par, e o ímpar fica no quociente, certo? Então aqui, ó, eu jogo direto no registrador. Esse R0 é um registrador. A e Azinho, Bzinho são endereços de memória, certo? Endereços de memória RAM, ou memória cache também. E o RO, R0, R1, R2 são registradores. Então, eu dou um comando para jogar da memória no registrador, certo? Jogo minhas variáveis nos registradores, faço as atribuições, faço o deslocamento do dividendo. Uma operação de divisão no baixo nível é feito por deslocamento. A variável é deslocada para a esquerda ou para a direita, aí você multiplica e divide, certo? Quando eu desloco a variável. Então, por exemplo, eu tenho um número assim, sei lá, 1001, 0. Aí eu desloco ele. O que é deslocar ele? Eu vou eliminar esse cara aqui e botar um 0 aqui à esquerda. Eu desloquei ele, certo? Eu puxei ele para trás, vamos dizer assim, certo? Seria o deslocamento. Aí ele desloca e depois vai jogar o resultado no registrador e depois subir o resultado para a memória RAM, certo? Vai armazenar a memória RAM. Então essa operação não é uma operação fácil, não é uma operação fácil. Aqui eu tô colocando o divisor, né? Aqui eu estou finalizando a operação, mas não é uma operação complicada saber que variáveis eu vou precisar deixar em registradores assim, certo? Máquina objeto. Chegamos no nosso ponto principal. Aqui eu tenho as microinstruções que vocês vão utilizar no nosso código para transformar ele em linguagem de máquina, certo? Não é o assembler puro, são instruções só para facilitar a vida de vocês. E aqui eu vou converter o código-fonte numa linguagem de máquina. Então, por exemplo, eu tenho esse código aqui. Está em código 3 endereços, né? Você está vendo que o código está em 3 endereços. Tem que estar. Então, eu quero somar R2 mais R1 e jogar em R2. Eu deixo o R2 na segunda posição e boto o ADD. O comando ADD soma o valor dos dois registradores e joga o resultado no registrador 2, no registrador final, certo? Subtração, R2 menos R1, R2 menos R1, certo? Sempre o primeiro operador na instrução de baixo nível é o último, porque ele começa a ler sempre da direita para a esquerda. Então é R2 menos R1, sempre nessa ordem, inclusive, certo? Esse vezes esse, no caso do multi, R2 vezes R1, R2 dividido por R1, sempre lendo os registradores da direita para a esquerda. Mas ele sempre armazena no primeiro. No primeiro, se ele lê da direita para a esquerda, o primeiro vai ser sempre esse daqui, certo? Então o resultado ele armazena sempre aqui, sempre no primeiro, certo? Ou seja, a informação do primeiro é perdida se eu não tiver salvo em outro lugar. Então aqui os comandos as operações matemáticas. Você vai incluir também aqui, que eu não esqueci, mas vai incluir aqui o OR e o AND, pode incluir as duas também, certo? São as operações lógicas, pode com esse mesmo nome aqui, OR e AND, pode deixar esses mesmos nomes, não tem problema, certo? O load para trazer da memória para o registrador. Então, eu tenho o endereço de memória, quero jogar no registrador, eu dou um load, e o store faz o contrário, certo? Pega do registrador e joga na memória. O copy é para copiar, é uma atribuição direta desse para esse, certo? Desse jogo para esse, seria uma atribuição direta. GNZ é o meu goto,
que eu vou usar para o if, para o while, para o repeat, né, para o else, o JNZ, que seria o meu go-to, ele vai pular para a linha ou label R1. Tanto faz se você está usando o label ou linha, né? Eu falei que você podia usar das duas formas, se usar label, se usar linha, não interessa, em vez de go-to é JNZ, é só converter o nome, né? Go-to, JNZ. E o CMP é o if, ele vai pular, se esse cara aqui for falso, ele pula para a linha seguinte, ele pula uma linha. Então eu tenho aqui CMP, aí eu tenho um ADD, sei lá, ADD, e eu tenho aqui um sub. Se a condição do CMP for falsa, ele vai direto para o sub. Se for verdadeiro, ele vai para o ADD. Aí, na verdade, eu boto o que aqui? Eu boto o GoTo. Né? Porque se ele for verdadeiro, ele faz a operação. Mas se ele for falso, ele vai pular, e aí eu boto o GoTo em seguida, porque ele vai pular para o else. Certo? Então, use o CMP no lugar do if. Não tem comando para o while e para repeat, porque o while e repeat não existe no código 3 endereços. Vocês lembram disso, né? No código 3 endereços, todos eles viram if. Então você vai usar o CMP para tudo. Para o while, para repeat e para o if mesmo. Certo? Pode trazer os comandos do else para cá. Comandos que você precisar mais, você me pergunta. E eu vou dizendo o que você pode incluir aqui. Né? Pode incluir o or e o end. E pode incluir o else também de cara. Mas você não precisa nem do else, você pode fazer o jogo dos go-tos do JNZ agora, né? Para converter em baixo nível. Certo? Aqui tem alguns exemplos de conversão. Ó. Eu quero fazer essa atribuição aqui. O que é que eu faço? Eu vou dar um load de B, o valor de B está na RAM. Se ele estiver na RAM ainda, né? B joga no registrador 0. C joga no registrador 1. Aí eu faço o ADD normal, o resultado fica sempre no primeiro, lendo da direita para a esquerda. Fica sempre no primeiro, e eu dou um story devolvendo ele para a memória. Ah, professor, vou ter que dar story toda vez? Não, pode dar o story só no final. Os stories das variáveis só quando eu não for mais usá-las. Enquanto eu estiver usando, você pode deixar nos registradores. E pode contar que nossa máquina tem 64 registradores. Então você pode usar até 64 registradores na máquina. É muito. Isso é muito mais do que você vai precisar. Certo? Mas vamos limitar só para a gente ter um limite mesmo. Mas você vai precisar de muito menos que isso. Tá aqui, não está no código 3 endereços, mas só para você entender como é que faz o funcionamento da tradução. Ó, eu tenho aqui, eu dou o load de D e C, primeiro, carrego da memória para o registrador, em D e C, faço a multiplicação dos dois, aí carrego o B lá da memória, faço a adição dos dois, né, do B com o resultado da multiplicação, que ficou em R1, né, ficou em R1, aí somo esse R1 com o R0, que ganhou o valor de B, e depois pego o R0, que está com o resultado de tudo, e jogo na memória no endereço A. Certo? Então aqui são alguns exemplos da conversão, certo, da minha linguagem de 3 endereços para a linguagem de máquina. Certo? O story eu só preciso dar quando eu não for mais usar a variável, eu dou o story. Quando eu estiver usando a variável, eu deixo no registrador. Aí não tem problema. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, nada. Eu pretendo depois, em outra aula, fazer exemplos disso aqui para você fixar melhor, né? Mas como você não está fazendo essa parte do compilador agora, né? Você deve estar fazendo ainda o léxico, o sintático e tudo. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Então, vai ter tempo para a gente treinar isso aqui para você entender esse código de máquina. Certo? Que não é uma assembly. Se você saber assembly, pode usar assembly, não tem problema. Mas, eu acredito que a maioria ainda não tem esse contato com assembly, né? O contato seja pouco. Então, a gente vai usar esse código aqui, que é um código bem simples, é um código com poucos comandos, né? Você tem poucos comandos aqui que você vai usar, podendo incluir mais alguns, se precisar. Me pergunte, mas de antemão o OR e o AND, certo? Você vai incluir aqui e vai gerar, a nossa última parte do trabalho, gerar o código final de máquina, código objeto de máquina. Alguma perguntinha sobre o trabalho também? Até aqui? Não? Muito bom. Gerador de código simplificado, certo?
Então é uma ferramenta a mais que eu posso usar no meu gerador de código final. É um gerador simplificado de código, certo? Para cada código intermediário existe um código objeto. Então eu faço uma associação. Cada comando no meu código 3 endereços, no meu código intermediário qualquer, eu crio um comando de baixo nível para representá-lo. E na verdade foi isso que eu fiz aqui. Para cada comando lá, eu criei um comando aqui, certo? No baixo nível. Porque no baixo nível é sempre comando e 2 endereços. Comando e 2 endereços. O terceiro é o que vai receber, que é o que é sempre o último aqui. Certo? Então aqui tem 2 ou 1, né? Alguns são só 1, como o jump. Então, foi o que eu fiz. Eu criei um código simplificado, certo? Para que você possa converter ele numa linguagem bem próxima do assembler. Resultados computados podem ser deixados em registradores tanto tempo quanto desejado. Já falei isso também. Tem que dar o story sempre? Terminou uma linha de código, tem que dar o story? Não. Pode deixar nos registradores o quanto de tempo você quiser deixar, certo? No código simplificado, não tem problema. Só quando eu realmente não for mais usar, for fechar o programa, aí eu dou story em tudinho de uma vez só. Certo? Muito bem. Aqui tem uma ideia que eu também posso usar no nosso código, de código simplificado, certo? Em vez de eu usar os comandos só com registradores, não sei se vocês perceberam aqui, não sei se eu falei também, mas os comandos, todos os comandos, exceto o load e o store, né, que são comandos de memória, são todos com registradores. Todos com registradores. Né? Se você observar aqui, são todos só registradores. O único que tem endereço de memória é o load e o store. Todos os outros são registradores. Mas no nosso caso, código simplificado, certo? Você pode usar registrador. Pode usar endereço de memória no comando. Como eu estou fazendo aqui, ó, add cr1. CRI. O RI é um registrador. Então, nesse caso, eu estou fazendo 2 linhas de código numa linha só. Eu estou dando o load do C e dando o ADD. Ó. Ele fala aqui, isso aqui é um custo 2. Por que é custo 2? Porque ele tá dando embutido o load. Se eu botei o C no comando e o comando só usa registrador, então embutido, né, assim, invisível, transparente para a gente, eu estou fazendo o load do C e depois fazendo a adição. Então aqui é custo 2. Aqui é custo 1 porque já são registradores. 2 registradores, é custo 1. Mas no nosso caso, eu posso fazer com custo 2, com custo 3 também, né? Botando 2 registradores. Com custo 3. Botando 2 endereços de memória. Certo? Não tem problema. E vai estar implícito, vamos dizer assim, está implícito os loads. Ou seja, não precisamos botar os loads se eu estou para usar algum outro comando. Certo? Não preciso dos loads, posso botar direto o endereço de memória, que é o endereço que está lá já no código 3 endereços. Já está lá no código 3 endereços. Vamos admitir que os códigos que estão que vai ser gerado pelo código 3 endereços já são endereços de memória. Certo? Ele já sai com o endereço de memória fixo. Certo? Isso aí facilita muito o nosso gerador de código final. Ok? Então vamos usar o código simplificado aí. Informação do próximo uso. Aqui é só o seguinte, quando é que eu devo dar o story? E aí, professor, o story, eu deixo para o final? Você pode deixar para o final. Agora, assim, o que é que os compiladores fazem, do modo geral? Eles fazem uma checagem de próximo uso. Ou seja, eu usei um registrador tal, eu dei um load no registrador 0, eu dou o load de um endereço de memória A. Beleza. E até que ponto do meu algoritmo eu estou usando A? Eu estou usando A até a linha 200. Até a linha 200 eu uso A. Da linha 201 em diante, eu não uso mais A para nada. Pronto. Se eu identifiquei isso, se eu usei a técnica de próximo uso, e identifiquei que a partir da linha 201 em diante, não há mais nenhum uso de A, aí eu dou story. Eu dou story de A. Certo? Normalmente é feito isso nos compiladores de propósito geral. No nosso caso, não precisa se preocupar com isso. Nosso compilador não vai se preocupar com isso. Só traga a informação para vocês saberem como é que funcionam os compiladores de propósito geral. E aí, nesse caso, o que é que acontece? A variável é chamada de viva se ela for usada. Enquanto ela estiver sendo usada, ela é viva.
depois que ela não for mais usada, ela é chamada de morta. Então, essa variável A, ela é viva até a linha 200, porque até a linha 200 ela está sendo usada. Da 200 em diante, ela passou a ser uma variável morta. Uma variável morta não é mais usada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a variável A, ela é usada 200 e depois só vai ser usada lá na linha, sei lá, 2500. Então, ela vai ficar sempre viva. Sempre viva. Ela só morre quando, dali para frente, até o final do algoritmo, ela não é mais usada de jeito, de nenhuma forma, de jeito nenhum. Então, se ela não for mais usada, eu chamo ela de morta. E quando ela vira morta, é que eu dou o story para atualizar minha memória RAM. É isso que é feito nos compiladores em geral. No nosso caso, não precisa fazer isso. Pode deixar tudo para o final. Descritores. Alguns compiladores, eles têm uns descritores, que são, na verdade, um mapeamento dos registradores, para que ele saiba onde estão os registradores e quem são as variáveis que estão alocadas nos registradores. É como se eu tivesse um vetor. Eu tenho um vetor lá, e lá eu tenho um vetor de registradores. Sei lá, aí seria meu descritor. No registrador 1, ou seja, na posição 1 do vetor, tem um valor o endereço de memória A. No 2, registrador 2, tem um valor estático 10. O terceiro está vazio. O quarto registrador, que é a posição 4 do meu descritor, tem a posição B de memória. E assim por diante. É só um vetor que vai descrever, né, que vai mapear, que vai dizer para o meu compilador onde está cada variável, né, em que registrador está, ou se está em algum registrador, ou quem são os registradores que estão vazios, ou os que eu posso esvaziá-los, né, procurando a questão da variável morta. Se ela estiver morta, eu posso esvaziar sem nenhum problema. Certo? Então são os descritores. Eles descrevem o registrador em si, né, onde estão no meu sistema os registradores, e os endereços que estão nele, né, as informações que estão dentro dele, se são variáveis, endereços de memória, se são constantes estáticas, como um número qualquer, certo? Ou está vazio, certo? Pode ser também endereço de pilha, se estiver chamando rotinas, né? Aquela rotina que chama subrotina, que chama rotina aninhada, aí também pode estar endereço de pilha. Em cada registrador pode ter qualquer informação, mas só uma informação por registrador, certo? A não ser que sejam registradores pares. Aquele, como está explicando, par ímpar, aí ele guarda 2 informações. Mas o normal é guardar somente uma informação, certo? Que é o nosso caso também aqui no nosso programinha final, nosso trabalho. Aqui é um exemplo de um código final. Aqui não tá no código 3 de endereço, mas só para você entender essa conversão aqui para o código final. Perceba o seguinte, todo esse código aqui, toda essa conta matemática aqui, ele está fazendo só com 2 registradores, o R0 e o R1. Na maioria dos códigos de 3 endereços, eu só preciso de 2 registradores. Por isso que eu falei, vou dar 64 para vocês. Mas na verdade você precisa de muito poucos. A maioria daqueles comandos só precisa de 2 registradores. Aí às vezes você tem que guardar algum valor para uma situação seguinte, aí você talvez use o terceiro, dificilmente vai chegar no 4º registrador. Enfim. Então aqui ele está fazendo as operações em separado, né? Então primeiro a subtraçãozinha de A e B, dando o load de A direto, no R1, trazendo da memória para o registrador R1, certo? Fazendo uma subtração com B, aqui uma subtração direta, porque o B ainda está na memória RAM, não deu load em B, né? Ele está carregando direto. Aqui para subtração, mesma coisa. Aqui para a outra soma. E aqui para a soma geral, aqui, essa soma de fora aqui. Certo? E vai depois, o resultado final vai ficar em D. Certo? Ele vai dar o resultado final em D. E aí depois em D ele dá o store para guardar D na memória RAM de novo. Certo? O resultado que está em R0. Então, o registrador R0 vai para o endereço de memória D, que para fechar essa equação aí. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta?
Alguma perguntinha? Não? Nenhum que parece. Beleza. A dúvida aí vai surgir quando começar a mexer, meu amigo. Com certeza, com certeza. Bem, Não é pessoal. sempre assim? Hã? Não é sempre assim, só foi quando a gente começa a fazer. É lógico, é lógico. Beleza, pessoal. Então, com isso aqui a gente conclui a parte teórica, né, os conteúdos teóricos de compiladores. Na próxima aula, que é terça-feira que vem, eu vou pegar questões para a gente resolver, certo? Algumas questões que vão ajudar, inclusive, também no nosso trabalho, certo? Aí, no caso, o professor vai pegar uns exemplos práticos, assim, de todas as etapas do compilador? Não, a princípio não. Na próxima aula eu vou pegar algumas questões isoladas e vou resolver aqui com vocês. De tradução de código de 3 endereços, de tradução de código final, do first follow, né, que é importante lá no sintático, né, o first follow. Coisas isoladas assim. Depois, o andamento da disciplina, nós vamos ver o que, é que nós vamos precisar fazer, né? Aí depende muito de vocês também, né? Do que é que vocês estão mais precisando, de quais são as dúvidas de vocês, certo? Então, essa disciplina aqui, vocês vão, a partir de agora, vocês vão conduzir, né, mais do que eu. Eu quero que vocês vão fazendo. É como vocês falaram, as dúvidas vão surgir, e eu quero ver vocês fazendo. Eu quero ver vocês fazendo para surgir as dúvidas, para a gente ir conduzindo a disciplina. Certo? Então, na próxima aula eu vou trazer algumas questões para a gente, para abrir a mente de vocês, para vocês exercitarem aqui, aí vou resolver para vocês aqui, e vocês vão fazendo trabalho, senão as dúvidas não vão aparecer. Esse trabalho não é um trabalho pequeno, ele é um trabalho grande, certo? Ele é um trabalho grande, então vocês precisam sentar e começar. Quem não começou, né, lógico, tem alguns colegas que já começaram, algumas equipes que já estão mostrando, Leonardo principalmente, acho que é o mais, pelo menos dos que me mostraram, é o que está mais avançado, dos que estão perguntando, né, pelo menos estão perguntando, estão tirando dúvida, certo? A equipe de Leonardo aí é a que está mais, pelo menos é a que mais perguntou, né, certo? Ok, pessoal? Certo. Alguma pergunta? Então vamos lá, botando o nomezinho aí no chat. Velho chato aí, botando o nomezinho. Conto com vocês na próxima aula. Tá todo mundo com a equipe já, né? Todo mundo já tá com suas equipes. Sim, sim. Se tiver alguém sem equipe, por favor, se manifeste. E na próxima aula a gente vai fazer questões para vocês abrirem a cabeça de vocês. Valeu? Boa noite a todos e até terça-feira que vem. Valeu, boa noite. Boa semana. Até mais.